Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Nem na Lua aqui no YouTube e hoje a protagonista desse vídeo é ela, a H2D. Pessoal, essa máquina não faz muito tempo que a gente adquiriu ela e ela já passou de 1000 horas de trabalho, na verdade 1450 e pouquinho, porque ela já está trabalhando, já vai começar mais uma peça e tá contando. E galera, eu quero trazer um pouco mais da experiência que eu tenho com essa máquina, tá? De tudo que aconteceu durante essas 1450 e poucas horas de trabalho. Falar um pouco mais sobre ela, qual que é o intuito dessa máquina. E assim, a ideia não é ficar muito brigando com dado técnico, não. É eu falar o que eu tenho aqui de experiência nessa máquina, o que eu vejo, né? Claro, vou trazer um pouco das informações dela, mas justamente como uma forma de mostrar para você para que sentido serve essa máquina, para quem ela é boa, para quem nem tanto, se ela teve algum problema, se não, o que eu tive que trocar, o que não. Então essa é mais ou menos a ideia desse vídeo, beleza? Galera, para começar, eu queria comentar com vocês um pouquinho da minha experiência com a marca Bambolab. Eu já tive outras máquinas da Bambolab, eu já tive P1P, P1S, X1 Carbon, A1. E eu percebo, galera, que as máquinas da Bambolab, elas são muito bem projetadas e bem testadas antes de ser entregue para os clientes. Como assim? Deixa eu te explicar uma coisinha. Eu já comprei máquina, por exemplo, que ela chegava, a gente montava, começava a trabalhar nela e percebia que tinha um problema crônico. Ou que ela tinha um problema de fabricação. Aí, beleza, essa máquina ficava, a marca em uma versão seguinte da máquina mudava isso, melhorava, ficava como um recall, mas né, foi. E a gente percebe que desde o começo a Bambolab ela testou muito antes de entregar o produto para justamente cumprir o que ela está prometendo. Então, lá no começo tinha essa questão, por exemplo, de a máquina vai ser rápida, precisa e vai ser, né, para alta produtividade, você colocar bastante peça, ela não vai ficar te incomodando com calibragem, porque ela tem isso automático. Ficava naquela, será que pô, vai entregar tudo isso? Cara, show de bola. A A1, por exemplo, teve aquela questão da calibragem do fluxo ser direto no bico, né? Que ela identificava ali a força, o fluxo passando e tal. Fiquei naquela, será que vai dar certo? Deu boa, funcionou legal. E essa máquina H2D, também da mesma forma, ela tem as promessas, né? E justamente por ser uma máquina de um ticket mais alto, um valorzinho mais alto, a gente fica, poxa, será que vale a pena investir? Será que ela vai entregar tudo aquilo que ela promete, né? Já essa questão, por exemplo, dos dois bicos, que ela tem dois bicos. Se você parar a pensar, algo difícil ali, você sair de um bico, ir outro no mesmo lugar, muito preciso, na mesma posição e continuar o trabalho sem dar aquele deslocamento do bico. Então, putz, ficava naquela, será que funciona, será que não? Para de calibragem automática e tal. Galera, já adianto para vocês, a máquina é muito show. Gosto demais dessa máquina, é a que eu mais trabalho aqui hoje, é a melhor máquina que eu já trabalhei. Ela tem as questões dela, mas é muito show trabalhar com essa máquina, gosto muito. E quero mostrar já um pouquinho até do tamanho dela trabalhando aqui, que eu coloquei uma pecinha a fazer, pra vocês já começar a entender um pouquinho mais dela. Coloquei essa pecinha, já está em 12%, vai aí umas 3 horas e meia e ela está aqui trabalhando, galera, dá uma olhadinha. Eu, às vezes, fico só olhando ela fazer os movimentos aqui, é muito show. Mas assim, pessoal, tamanho da mesa, 350 por 320, a altura, né, o Z325, só que tem uma questão já aqui, tá? Essa mesa aqui de 350 não é a área total de trabalho. Como assim, Leonardo? Ela tem dois bicos, certo? Ela está trabalhando agora com o bico direito, beleza? Ela consegue trabalhar toda essa parte até mais ou menos aqui com o bico direito. 25 milímetros daqui, ou seja, 2,5 centímetros daqui, ela não consegue trabalhar com esse bico. Por quê? É uma questão de limitação do tamanho da máquina. Então, quando ela está trabalhando com o bico direito, esse lado fica fora. E quando ela está trabalhando com o bico esquerdo, esse lado, 2,5 centímetros, também fica fora. E quando ela está trabalhando com os dois bicos, esse lado e esse lado perde 2,5 centímetros. Justamente por causa do limite, né, da máquina, entendeu? Então, essa é uma questão da mesa. Daí o pessoal fala, poxa, mas por que não aumentou a máquina um pouquinho para poder trabalhar? Mas aí poderia aumentar a mesa de novo mais um pouquinho e acontecer o que acontece hoje. Então, assim, no fim, se você trabalhar com os dois bicos na mesma peça, ela fica com 300 por 320 por 325. E no caso agora aqui que eu estou trabalhando com um bico só, ela fica 325 por 320 por 325. Entendeu? Deu boa, entender? Beleza, pessoal. Questão da estrutura dela aqui. Muito robusta, tá?
Você vê que as guias são realmente robustas, você vê também que as correias são mais grossas e mais robustas, justamente para controlar ela muito bem. E ao tamanho, né, da cabeça de hot end aqui, é algo mais pesado, então realmente tem que ser bem robusto para ela ter essa movimentação rápida e precisa. Aqui também, né, são 3 eixos, né, lá atrás, aqui e aqui, aí as barras roscadas também em cada um dos eixos. Ela vem com essa caixinha aqui, galera, que tem as ferramentas dela, tudo também bico sobressalente, tudo certinho. Essa parte aqui, ó, é a parte de ventilação, certo? Então ela tem essa ventilação que joga para toda a peça aqui. Ela, claro, também tem a ventilação no bico ali de cada lado, beleza. Ela, no caso ali, ó, vocês estão vendo que tem 2 bicos. A H2D já vem com esse bico endurecido. Galera, esse bico tá trabalhando aí já faz bastante tempo. Se precisar trocar o bico, muito simples, muito tranquilo também de fazer a troca do bico. Ela tem um imãzinho que posiciona certinho o bico lá. Então é algo bem tranquilo. E vamos comentar sobre as temperaturas que ela trabalha aqui, tá, galera? Os bicos, tá? Podem chegar até 350 graus, então consegue trabalhar aí com materiais até 350 graus. Mesa até 110 graus. E a câmara aquecida, que ela tem um sistema de aquecimento de tudo aqui dentro, porque tem muito material, principalmente material de engenharia, que precisa ter a câmara com a temperatura controlada, vai até 65 graus, beleza? Sensacional, consegue trabalhar aí com materiais, por exemplo, nylon, nylon com fibra de carbono, PET com fibra de carbono, assim, PPS, aí os materiais convencionais também, ABS, PETG, ASA, Tritan, TPU. TPU tem até uma questão, ela tem uma saída diferente lá atrás para TPU. Quando você for trabalhar com TPU, você configurar no fatiador, ela já te avisa tudo sobre isso. Isso é muito legal dessa máquina. Imagina que ela te avisa de tudo, assim, galera. Precisa fazer lubrificação dos eixos. Ela te avisa. Ela fala, ó, fazer lubrificação do eixo X, por exemplo. Ou do eixo Y, ou do eixo Z. Vou trabalhar com material TPU. Ela te avisa, te dá um videozinho de como você precisa fazer substituição. Deixa eu ver se eu consigo até mostrar pra você lá atrás. Ó. Ali ela tem ó lá, falando que o TPU é na saída 2 lá, ó, entendeu? Bem legal. Tudo aqui pelo touchscreen aqui dela. Bem show, todas as informações aparecem aqui, tempo, opa, cadê o foco? Até perdeu o foco aqui, galera, mas olha lá, ó, tudo certinho. Então, ó, a câmera está a 31 graus, a mesa está a 55, o bico direito 216 e o bico esquerdo 38, né? Então, essa aqui está a temperatura trabalhando dela aqui agora. Vou comentar um pouquinho do AMS, galera, esse sistema que vem com a H2D Combo, que você consegue colocar até 4 materiais aqui para trabalhar. E esse AMS, no caso, está ligado lá no bico direito. E o bico esquerdo, no caso, eu coloco aqui, tá? Você pode, nada impede de colocar mais um AMS, você pode trabalhar até com 4 AMS. Acho que até mais você pode colocar, tipo, 3 de um lado, 3 do outro. Isso eu não sei ao certo te confirmar. Você consegue trabalhar com diversas cores ao mesmo tempo, ou multimaterial. Eu, no caso, eu trabalho mais com peça técnica, né, peça mecânica. Eu trabalho, por exemplo, às vezes com material PLA e eu quero trabalhar com o material de suporte para PLA. Como assim, Leonardo? O que isso significa? Deixa eu te mostrar. Na impressão 3D, galera, a gente tem a questão do suporte, certo? O suporte nada mais é do que uma estrutura que a gente faz junto da peça, aqui embaixo, que precisa ser feito para sustentar as partes suspensas ou que tem inclinação muito alta. Essa estrutura, o suporte, ele acaba marcando a peça quando você remove, certo? É uma estrutura que você remove, depois de pronto, ó, aqui tudo tinha suporte, foi removido e ele acaba marcando a peça. Quando a gente quer um acabamento melhor, aqui até ficou bem calibradinho o suporte, mas quando a gente quer um acabamento melhor ainda, a gente consegue trabalhar com 2 materiais. O material da peça, por exemplo, esse bloco aqui, ó, ele é feito em PLA e eu utilizei um material de suporte que é o PETG, que ele consegue deixar um acabamento muito bom na peça. Para como se tivesse feito assim, sem suporte, sabe? Então, ó, tá vendo que tá bem legal o acabamento ali? Tudo isso aqui tinha suporte, tudo aqui embaixo tinha suporte, galera. E tá um acabamento bem legal, bem show, porque eu utilizei o PETG como suporte. E a questão da máquina ter 2 bicos é justamente para isso, galera. Essa eu acho que é a principal função de ter 2 bicos.
é você conseguir trabalhar com dois materiais diferentes ao mesmo tempo. No caso, por exemplo, trabalhar em um bico, no bico direito, com o PLA e no bico esquerdo com o PETG, ou até outros materiais. Por exemplo, eu quero trabalhar com um material nylon no bico direito e com um material solúvel no bico esquerdo, que é um material que você pega a peça, joga dentro da água, a parte solúvel dissolve e fica só a peça no material final, no caso desse exemplo, o nylon. Você consegue trabalhar nesse sentido com essa máquina, sabe? Isso é muito show, isso é muito legal, isso é o principal para mim dessa máquina, isso é o que eu mais também gosto de fazer nessa máquina, sabe? E quando a gente fala em precisão, naquela questão que a gente comentou de, putz, será que dois bicos trabalham bem juntos e fica bem preciso? Essa daqui, esse bloco, foi feito com dois materiais, no caso trabalhando os dois bicos ao mesmo tempo. Dá uma olhadinha em como que ficou esse bloco aqui, galera. Que coisa mais absurda, pessoal. Ficou um resultado muito, muito show, muito, muito legal. O padrão das camadas excelente, teve muita troca de bico, o material toda hora trocando para PETG e PLA, e olha o resultado, precisão muito, muito show, muito, muito boa, resultado incrível dessa peça. Aqui eu tenho outra peça, mas feito só com um bico, né? Então dá para até comparar aqui, ó, um e o outro. Aqui fica melhor. Fica muito show, muito preciso. Aqui é só uma sujeirinha. O preto qualquer poeirinha pega. Dá uma olhadinha. Bem legal, né, galera? Bem show. Então, questão de qualidade, a máquina é sensacional. Entrega muito, muito qualidade e sensacional mesmo. Hoje essa máquina, acredito eu, é uma das mais tops que existe no mercado, galera. É uma máquina que entrega muito, tem essa parte de calibragem automática, então é uma máquina que quando você compra, você tira da caixa, instala ela, aperta os botões aqui para ela calibrar sozinha, ela vai fazer calibragem do bico, ela vai fazer calibragem da altura da mesa, ela vai trepidar ela toda sozinha, porque ela, quando tá trabalhando, ela mexe muito, galera. Às vezes você fica até, rapaz, aí não tá demais esse barulho aí, mas é normal, ela trepida bastante, ela mexe porque é proposital. Ela é uma máquina meio bamba, mas é proposital isso, tá? Ela tem os pezinhos que deixam ela meio bamba, porque conforme ela vai mexendo, o bico dela vai compensando essa vibração e essa movimentação. Então ela tem todo esse sistema, além dos dois bicos, né, trabalharem muito bem juntos. Ela consegue te falar quando precisa de lubrificação, ela identifica quando precisa fazer limpeza em alguma parte. É sensacional, galera. É uma impressora aí que entrega realmente alta produtividade para você que quer uma máquina para simplesmente, né, colocar ela a trabalhar e deixar sem ficar se preocupando. Tem também a parte das câmeras que tem dentro dela. Ela tem uma câmera logo atrás do bico, tem uma câmera de monitoramento, tudo para identificar se a peça ali embolar, começar a virar um espaguete, que a gente chama. Ela identifica, ela para, ela te avisa. Você consegue monitorar ela de qualquer lugar. Ela tem aquela integração com o Bubu Studio. Você consegue achar modelos, já colocar direto para fazer nela. Assim, sensacional, galera. A parte da integração entre hardware e software da Bambolab é um baita diferencial. Você consegue ali pelo Bambu Studio achar modelos, consegue pegar já a configuração. Simplesmente incrível. E assim, vamos partir agora para aquela parte que, para quem faz sentido ter essa máquina? Isso eu acho que é uma questão legal da gente conversar aqui. Vamos ser bem sinceros aqui, galera. Se, por exemplo, você trabalha mais com PLA e você quer fazer bichinho, quer fazer objeto de decoração, quer fazer alguma coisinha para sua casa, alguma coisa ali colorida, essa não é a máquina certa para você. Se você só quer trabalhar assim, não faz muito sentido você ter essa máquina. Vale a pena você pegar o dinheiro dessa máquina, comprar 4, 5 A1 e fazer a tua produção, aumentar, escalar ali a tua produção, porque no PLA a A1 vai te atender muito bem. Claro que essa máquina entrega uma qualidade melhor, claro que essa máquina é mais rápida, só que na tua situação, para você escalar ali, vale a pena você manter a sua A1. Essa máquina, ela é uma outra proposta, é uma máquina pensada em produtividade, é uma máquina para você que trabalha em, por exemplo, uma empresa, uma indústria que tem uma demanda maior, que você precisa de algo que tenha uma qualidade muito boa, que trabalha às vezes com diferentes tipos de peças, e além disso, essa máquina é ideal para você que trabalha com materiais de engenharia. Eu preciso trabalhar com material de muita resistência, por exemplo, um PET com fibra de carbono, um nylon com fibra de carbono, ou só nylon, ou um PPS,
Ou até você que trabalha muito com ABS, com PETG, com Triton, com ASA, aí essa máquina faz bastante sentido. Porque é uma máquina que tem um controle de câmera, é uma máquina fechada, é uma máquina que você consegue trabalhar com os 2 bicos. Vamos supor, eu tive a demanda aqui de peça de PETG com TPU, na mesma peça. Aí tem que ser uma máquina assim, certo? Ou você que trabalha, por exemplo, não, que nem na situação que eu mostrei do bloco, não, eu preciso de uma peça que tem um acabamento muito bom em uma determinada parte que vai suporte. E essa parte que vai suporte, ela tem que trabalhar com, no caso, o material específico de suporte para remover e ficar aquela coisa bonitinha, bem lisinha. Tem que ser essa máquina que trabalha com 2 bicos. Então, assim, voltado para a parte de empresa, voltado para a parte de indústria, você que tem uma demanda de materiais de engenharia, você que tem uma demanda de produtividade sem precisar ficar brigando com a calibragem da máquina, algo robusto, essa é a máquina ideal, certo? Essa é a máquina que vai te entregar aquela qualidade muito show, trabalhar com 2 bicos ali de forma rápida na troca de material e também é a máquina que você tem uma confiabilidade muito grande nela. Para isso, sensacional, é a máquina que vai te atender muito bem. Tem uma outra versão dela, que é a H2D Pro. Vamos falar dessa máquina? Essa também é bem legal. Pessoal, mudei um pouquinho de lugar para vir aqui te mostrar um pouco mais sobre a H2D Pro. Eu estou aqui no habitat da 3D Touch, esse que é um ambiente muito legal, muito show, destinado a desenvolvimento, a pesquisa, a também produção de algumas demandas. E aqui tem umas coisinhas bem interessantes, deixa eu te mostrar. Por exemplo, essa máquina aqui, ó, que é de 1 metro cúbico, galera. Dá uma olhadinha no tamanho dela, para fazer peça bem grande. E aqui também tá a H2D e a H2D Pro. Dá uma olhadinha nela aqui, ó, galera. A H2D Pro, eu estava fazendo umas pecinhas aqui nela também, fazendo peça em PETG com PLA, fica bem show. E para te explicar um pouquinho das diferenças dessa máquina, que é a H2D Pro, para aquela H2D normal. Basicamente, pessoal, assim, ó, a H2D Pro é destinada para a indústria. Para quem tem, por exemplo, necessidade de ter uma conexão Ethernet para ligar direto na rede da indústria, certo? Também ela tem algumas coisas destinadas à produção mais alto nível. Digamos assim, pessoal, quando você vai trabalhar com impressão 3D de materiais de engenharia, eles são materiais abrasivos, geralmente, né? Principalmente fibra de carbono. Esse bico aqui, ó, que vem na H2D Pro é um bico de carboneto de tungstênio. Ele já é um bico que aguenta muito mais fazer impressão de peças em materiais abrasivos, certo? Então, por exemplo, assim, quando você precisa fazer uma produção muito grande de PETG com fibra de carbono ou fazer produções muito demoradas, né, nesse material e várias quantidades, esse bico é mais indicado porque ele suporta muito mais, ele aguenta muito mais, né? Essa máquina também ela tem uma filtragem diferenciada, fica ali o filtro, cumprindo algumas exigências de empresas, né, o filtro dela para componentes e tudo mais. Ela também tem uma diferença que aqui dentro tem um cooler, né, um fan, que faz a manutenção da temperatura muito mais precisa. Entendeu? Então fica muito mais precisa a temperatura. Principalmente quando você vai trabalhar com materiais de engenharia, que nem esses com fibra de carbono, tem que pensar que o bico ele acelera, de repente ele faz uma coisa pequenininha, de repente acelera, né? Então ele tem esse controle de temperatura muito melhor, que é fundamental para materiais de engenharia. E, cara, essa máquina também ela vem com esse AMS aqui, que no caso também já vem com H2D, mas nessa máquina também vem o AMS HT. Esse AMS que ele é destinado para materiais de engenharia, que você coloca o material aqui dentro, ele controla a umidade, se eu não me engano aquece até 85 graus aqui dentro o material, para ele já entrar na máquina tudo certinho, sem risco de umidade e nem perder nada. Isso daqui é fundamental para trabalhar com alguns materiais de engenharia, tá, pessoal? Então essa aqui é mais ou menos a diferença da H2D Pro. E aproveitando que eu estou aqui, quero falar para vocês dessa máquina aqui, ó, que é a H2D versão laser, galera, tá? Também tem essa versão da máquina que ela é impressora 3D, laser, e também você consegue colocar como se fosse um estilete para fazer corte em vinil, e também até uma canetinha você pode colocar para escrever. E você consegue fazer a modificação na máquina, você tira isso daqui, coloca a mesa de impressão, você tira esse módulo laser, coloca o módulo de impressão 3D, então essa máquina ela fica tanto laser quanto impressora 3D. Bem legal também, né, galera? Essas máquinas são sensacionais.
Então essa é um pouquinho mais da linha da H2. Agora acabou de lançar a H2S, que é como se fosse uma H2D, galera, só que com um bico só, tá? Ela é, no caso assim, ó, ela é como se fosse uma H2D com um bico só, então em vez de 2 bicos aqui, ela tem um bico e também daí consegue trabalhar com uma mesa, né? Em vez de 350 fica 340, 320, 325 a H2S e daí, né, um bico só trabalhando na mesa. E também acabou de lançar a H2C, galera. Essa H2C, ela tem um sistema Vortex que vai na lateral, assim, que ela consegue trabalhar até com 7 bicos ao mesmo tempo. Absurdo, galera. Bem legal. Essa máquina é lançamento. Não tive acesso a essa máquina ainda, mas quando eu tiver, com certeza eu vou trazer informações para vocês aqui. Antes de fechar, eu quero mostrar para vocês o que a impressão 3D está evoluindo, galera. Isso daqui que vocês estão vendo são impressões 3D, tá? Só que é tudo em metal, galera. Impressão 3D em metal. Fantástico isso daqui, a gente já consegue realizar, tá? Não é feito aqui no Brasil, mas a gente já consegue fazer a impressão 3D para necessidades aí bem especiais de alguns clientes. Infelizmente não é tão acessível para fazer qualquer peça, mas é uma tecnologia que está evoluindo muito e está tendo um resultado muito interessante, com uma precisão absurda. Então também tem isso. Pessoal, o vídeo está chegando próximo do fim, mas eu quero saber de você. Alguma informação a mais você deseja conhecer? Ficou faltando alguma coisa? A minha ideia era trazer nesse vídeo um pouco mais da minha experiência com essas máquinas, né? Do que eu fiz, do que eu passei, de como que é. Mas, se você quer alguma informação, deixa aqui nos comentários, com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, beleza? E eu quero falar contigo que tem vontade de ter uma máquina dessas. Você que tem desejo de comprar uma H2D ou até uma H2D Pro, você que lida bastante com indústria, ou você quer uma H2D com laser, que é uma impressora ali multiuso até, né, um centro de fabricação, ou até uma H2S, uma H2C, esse lançamento. Tem vontade de comprar essa máquina? Me chama, eu estou deixando o link aqui embaixo com os meus contatos, tá? Fala comigo ali, comenta que você veio desse vídeo, que você tem vontade de comprar uma máquina, eu posso destruir até melhor se tiver alguma dúvida, e a gente consegue vender essa máquina para você, envia aí para o Brasil inteiro, beleza? Às vezes é interessante porque você consegue tirar alguma dúvida antes, ou alguma instrução, alguma coisa assim de início, a gente consegue te dar essa assistência, e é sempre bom conversar com alguém que já utiliza o equipamento, né? Então, tem interesse em comprar alguma máquina da Bambolab? Me chama aqui no link, tá aqui embaixo, eu vou colocar, me chame aqui, vou deixar o link embaixo. Clica ali, só falar comigo no WhatsApp. E pessoal, agradeço muito você que ficou aqui no vídeo. Se você tem alguma coisa para agregar no vídeo também, comenta aqui embaixo. Muito obrigado, galera, e fico à disposição. Segue a gente também lá no Instagram, tá? Lá a gente movimenta bastante, tem um monte de gente fazendo bastante projetinho com a gente lá. É bem legal, coisas bem diferentes. Segue lá no Instagram, Nem na Lua, beleza?